Tiago, capítulo 3, do verso 7 ao 12. Foram 3 sermões sobre a língua. Hoje a gente está no terceiro e último, sobre essa coisa maravilhosa que é a língua. Podemos ler? Diz assim, verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar ao Senhor. Curve a cabeça de vocês. Senhor Deus, eu me coloco como um vaso de barro diante da tua igreja, totalmente dependente do poder do teu Espírito, totalmente dependente da tua graça. E eu imploro a ti, Senhor, o teu favor, que o Senhor venha falar à igreja, ensinar a igreja e me ensinar também. Que essa mensagem não seja para minha glória, mas para a tua glória, Senhor. Eu sou débil, ó Deus, mas tu não. Tu tem todo o poder. Então ajude a igreja naquilo que ela precisa. Em Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, meus irmãos, aqui é o terceiro sermão sobre a língua, sobre a boca. E a gente está falando sobre a língua do cristão. Falar sobre a língua do ímpio seria até fácil. Mas a gente repara aqui, por 2 vezes Tiago diz, meus irmãos. Então Tiago está falando para a igreja, ele está falando para a língua do cristão. A gente já viu nos versículos anteriores Tiago usar termos fortes para repreender a igreja e para exortar a igreja. Ele não amenizou, não. Tiago, ele pega pesado mesmo. Aquilo que eu já expliquei para vocês, o fato da liderança às vezes usar termos ou palavras pesadas, não significa que a liderança está sendo soberba. Não significa que a liderança está se colocando como santa, ou mais santa do que a igreja. Não. É um ato de responsabilidade daquele que lidera. Tiago precisa exortar a igreja. E como eu já falei para vocês, aqui não são coisas que vêm na mente de Tiago do nada. São coisas que provavelmente ele ouviu sobre a igreja. São coisas que provavelmente ele sabia que acontecia na igreja. E por isso ele escreveu. E às vezes a gente diz assim, não, o pastor não pode pregar sobre aquilo que ele sabe. Claro que pode, ele deve. Como os apóstolos sempre escreveram epístolas e cartas com foco, sabendo de tudo ou de quase tudo que acontecia na igreja. Então, se Tiago está falando da língua para a igreja primitiva, que muitos hoje em dia se levantam dizendo que a igreja primitiva é uma coisa linda, maravilhosa, que os crentes de hoje que não prestam, que na verdade a igreja primitiva que era a igreja gloriosa. Meu irmão, Tiago está falando para a igreja primitiva aqui. Tiago estava vivo, esses primeiros cristãos também. E eles já tinham problema com adultério, eles tinham problema com a língua, eles tinham problema com orgulho, eles tinham falta de sabedoria, tudo isso. Então Tiago ele escreve para exortar e edificar a igreja. Os sermões, as exortações servem para fazer a igreja crescer e não inchar. Para fazer a igreja inchar é fácil.
Como eu já falei, já cansei de falar para vocês, é só eu colocar uma placa ali na porta da igreja escrito Culto da Vitória. A igreja vai inchar. Mas a minha preocupação é manter o púlpito forte, com a palavra de Deus sendo pregada culto após culto. Como Lutero disse, diante da reforma, ou diante de tudo que estava acontecendo naquela época, ele disse assim: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Então nós acreditamos que a palavra tem esse poder, a exortação tem esse poder de edificar a igreja, de salvar a igreja, de proteger a igreja. Então é por isso que o Tiago está exortando sobre a língua, porque é um problema que a gente tem. É um problema de crente, sim. É um problema de gente que já se converteu há 30 anos também. E precisa lutar para domar algo que parece ser incontrolável. Aqui no verso 7 ele diz assim: toda espécie de animais, olha o termo que ele usa. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ele usa aqui a imagem dos animais. Répteis, criaturas do mar, aves. Há pouco tempo eu vi um vídeo dos homens em cima de elefantes. Eu já achava que estar em cima de um touro já era algo difícil. Eu vi homens que domaram um elefante. Ainda mais, eu vi homens que domaram baleias, nadando com baleias orcas. A espécie humana é muito inteligente, doma tudo. Eu tenho para mim que se existissem dragões hoje em dia, alguém iria domá-los. Mas a língua ninguém doma. Tiago quer chocar mesmo a igreja. Tiago quer mostrar que tudo quanto é tipo de animal, crocodilo, meus irmãos. Eu vi homem dando peixe na boca de crocodilo e nadando com o crocodilo. Mas é um perigo nadar com a própria língua. Tiago continua chocando. Cobra naja sendo domada por homens, incrível. E a minha língua eu não consigo domar. Tem um cachorro lá em casa, eu consegui adestrar ele. O básico. Parecia que não dava, parecia que era impossível. Eu falei, não, eu sou mais inteligente que ele. Tá certo, tá perdendo um pouco do controle, mas foi domado. E a língua? E o texto aqui, Tiago é específico, ele diz: todos esses animais são domados pela espécie humana. Eu nunca vi um macaco domar um ser humano, nem baleia domar ser humano. O ser humano doma os animais. De alguma forma ainda está no homem essa autoridade sobre a criação, mesmo depois da queda. A inteligência do homem funciona. O macaco não faz além daquilo que a gente já sabe que ele faz. Mas o homem, de certa forma, me entenda, o homem não presta, o homem não vale nada, mas de certa forma acaba tendo alguns vislumbres de coisas fantásticas. Como eu já disse para vocês, quando vocês olham para os céus à noite, veem o céu estrelado, lindo, obra da criação de Deus. Quando você sobrevoa ali o Rio de Janeiro, eu vou mais longe, Nova York, e você olha para baixo, você vê aquela cidade linda, toda iluminada, obra do homem. Mas isso não é para glorificar o homem. Quem fez o homem assim? Deus. E o homem tem domado tudo. Isso choca a gente, porque Tiago ele diz aqui, no verso 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Sabe o que ele escreve isso aqui? Cheio de veneno mortífero. É para você saber, cristão, o que está na sua boca.
É para você ter ideia do que está em você. Cheio de veneno mortífero. Sabe o que é isso? De alguma forma, Tiago está comparando você com uma cobra peçonhenta, que pica e mata. Veneno mortífero sai da sua boca. Ele continua no verso 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. O que significa aqui bendizer? Falar bem. Falar bem de Deus. E maldizer aqui? Falar mal. Picar por trás. Envenenar o outro. E Tiago usa aqui: amaldiçoam os homens, feitos à imagem de Deus. E antes ele diz: e bendize o Senhor com a mesma língua. Olha a contradição. Com a mesma língua, meus irmãos. Vocês vêm para a igreja cantar louvores, choram, parecem anjinhos, e eu também. Na presença de Deus, a gente diz: tu és glorificado, tu és rei dos reis. Mas na primeira oportunidade que a gente tem para destruir um irmão com a boca, a gente faz. Com a mesma língua que glorificamos a Deus, matamos os irmãos. Com a mesma boca. E Tiago diz assim: falam mal, amaldiçoam os homens feitos à imagem de Deus. O que Tiago está querendo dizer? De alguma forma, é como se vocês estivessem também maldizendo a Deus quando falou mal do seu irmão. A gente lê Gênesis, no capítulo 9, tem uma ordenança lá, tem um mandamento para não derramar o sangue do homem, para não matar o homem. E qual é o argumento do autor de Gênesis? Porque o homem é a imagem de Deus. Você não assassina o seu próximo porque ele é a imagem e semelhança do Criador. De alguma forma você está querendo apagar a imagem de Deus da terra. Quando você fere o seu próximo, quando você fere o seu irmão. O que Tiago está demonstrando é o seguinte: com a língua você faz o mesmo. É um pecado grande maldizer o irmão. E eu tenho um recado, uma exortação para você. Fuja de crente que só sabe falar contra os irmãos. Fuja. Existem mulheres que se disfarçam de mulheres de orações ou de oração, vai nas casas, comem, e no final de tudo isso começam a fofocar e falar mal dos irmãos, apunhalando um por um com a língua, maltratando a igreja de Cristo, maltratando os servos de Deus. E as pessoas continuam abrindo a porta das casas para essas pessoas. Corte isso. Grava isso. Se você dá ouvido à língua do seu irmão, que maltrata outros irmãos, você está cooperando para ele ir para o inferno. O seu ouvido, quando se sente confortável em ouvir o seu irmão maldizer outro irmão, e você não exorta, e você não repreende, você não apazigua, você está cooperando para a perdição dele. É como se ele estivesse matando um irmão. A Bíblia fala: se você odeia seu irmão, você é um homicida. Você é um assassino. Eu sei que eu estou pregando, talvez você esteja pensando: fulana devia estar aqui. Devia estar mesmo. Mas você devia estar aqui. E eu também devia estar aqui. Eu preciso ler isso. Eu não estou dizendo para vocês que eu nunca falei mal de ninguém. Pode confessar ou não?
Pode confessar? Eu já falei mal de irmãos por trás. Eu já fui desonesto com irmãos. E eu tenho potencial para amanhã fazer a mesma coisa. Porém, eu não sou inocente, porque eu sei a verdade. E é necessário pregar sobre isso. É necessário ouvir e pregar também sobre isso, para quando eu estiver pronto a usar a minha língua cheia de veneno, de cascavel, eu lembrar do sermão. Um dos maiores problemas dos cristãos de hoje é que eles saem do culto e não lembram mais daquilo que foi pregado. Pregadores também esquecem aquilo que pregam. Não saia daqui e esqueça o sermão. Leve-o contigo para sempre. Porque eu sei que a sua língua vai te acompanhar até a morte. Que as palavras de Deus também te acompanhem. Pastor, mas Tiago está falando aqui que é uma coisa incontrolável, indomável. Ele está querendo chocar a igreja mesmo. Mas como alguns estudiosos, inclusive Augusto Nicodemos Lopes, concorda com isso, a língua incontrolável é a língua incendiada pelo inferno, que está escrito logo acima, aquilo que eu preguei semana passada. Quando a língua está incendiada pelo inferno, ela é incontrolável. Mas será que Tiago defende que a gente está perdido, que é isso mesmo, a língua pode fazer o que quer, falar o que quer? Será que ele defende isso? Não. Ele está mostrando a contradição. Ele diz assim no verso 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago não está defendendo que é impossível domar a língua. E eu estou com esses estudiosos, a língua indomável é aquela inflamada pelo inferno, pelos poderes malignos. Essa é indomável, essa é incontrolável. Essa destrói famílias, destrói igreja. Como eu falei semana passada, eu vou reiterar hoje. Existem filhos de crentes que não querem mais pisar na igreja, porque o pai e a mãe só sabiam chegar dentro de casa para falar mal de crente, de pastor e de igreja. Mulheres que não querem mais estar na igreja porque cansaram de ouvir o marido falar mal de tudo. Nada presta, nada tá bom. Eu tenho minhas dúvidas. Às vezes eu acho que tem pessoas que, se convivessem com Jesus Cristo naquela época, criticariam o Senhor Jesus Cristo. Não concordaria com muitas coisas. Principalmente naquela parte que ele demora para encontrar Lázaro e Lázaro morre. Eu acho que alguém falaria, ele não é nada disso que ele diz. Era para ele estar aqui. Quem ele pensa que é para desamparar alguém que está doente? A gente tem que, eu vou usar essa palavra que muitos conhecem. Eu acho que eu nunca usei aqui no púlpito. A gente precisa vigiar. Vigia, crente. Augusto Nicodemos Lopes escreveu o seguinte: a língua mata a alma, mata a honra, mata o nome e a reputação de uma pessoa, e o faz com a mesma eficácia de uma serpente venenosa. Você promete que a partir de hoje você vai tomar cuidado com o que você fala? Adolescentes que falam mal das adolescentes. Eu nem planejei falar isso não, tá? Rivalidades. Crianças já falando mal de crianças. Velhos. Jovens.
Não. Eu lembro que uma vez Jó disse o seguinte: eu faço um concerto com os meus olhos. Ou seja, para não cobiçar as meninas, as virgens, as jovens. Eu acho que a gente precisa fazer um concerto com a nossa boca, com a nossa língua. E a gente vai entrar nessa parte agora. Fazer com que a nossa boca seja um canal de bênção. Ser cristãos apaziguadores, com língua suave e não pesada. Depois que Tiago disse, meus irmãos, não pode ser assim. Parece um clamor de Tiago. Não pode ser assim, meus irmãos. Porque Tiago tem muito disso. Às vezes parece que ele está sendo muito duro, daqui a pouco parece que ele está falando como uma criança. Ele começa falando língua incendiada pelo inferno, língua mortífera. Daqui a pouco ele brada como uma criança. Não pode ser assim, irmãos. É a suavidade dele, do homem de Deus, do apaziguador, do temperante. No verso 11 ele fala, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? É uma pergunta que ele faz. Imagine a igreja lendo esse texto na época. Pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode? Não, não pode. Verso 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Não. Vocês já viram mangueira dar coco? Não. O que ele quer dizer com isso? Da mesma forma a sua língua, meus irmãos, não pode bendizer a Deus e amaldiçoar os seus irmãos. Do mesmo jeito que é algo terrível. Imagine um dia você chega em casa, se você tem um pé, uma árvore, vamos lá, igual na minha, amora. Imagine que um dia eu chego distraído e o meu pé de amora está cheio de banana. Eu vou achar que tem uma obra maligna ali no meu quintal. Do mesmo jeito que isso ia me causar espanto, e eu ia chamar todos os meus vizinhos para olhar, olha o pé de amora que está dando banana. Do mesmo jeito que isso escandaliza, assim é a língua do crente, quando bendiz a Deus e apunhala o irmão por trás. É tão escandaloso como um pé de amora que dá banana. Chama a atenção de tudo e de todos. E ele termina dizendo, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu creio, meus irmãos, que é possível da sua boca jorrar água natural, aquilo que a gente pode chamar de água doce. Eu creio que pode. Eu creio que Tiago sabia também que podia. Mas não sem luta. Olha, abra a Bíblia comigo em Efésios. E deixa a fitinha em Tiago. Abra em Efésios 4, por favor, é só recuar. Sem perder muito tempo. Eu já vou ler. Porque parece que Paulo também concorda que é possível, de alguma forma, domar a língua. Olha o que ele diz no verso 29 do capítulo 4. Agora é Paulo falando, não é mais Tiago. Olha o que ele diz, verso 29 do capítulo 4 de Efésios. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Vocês acham que Paulo sabia que a língua poderia ser domada pelo crente? Ele cria que sim. Porque ele diz, não pode sair palavra torpe da sua boca. Maldições, depravações, não pode sair. Olha o que ele diz, ele continua, mas apenas... Quando ele usa a palavra apenas, ele está falando unicamente.
Mas apenas, isso é importante, tá? A que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Meus irmãos, apenas você e eu estamos proibidos de falar aquilo que quer. A Bíblia está nos proibindo de falar o que queremos, a hora que queremos, no momento em que queremos, a ofensa que queremos, a explosão da ira pela boca que queremos. Diz apenas as palavras que devem sair da sua boca são palavras úteis para a edificação dos outros. Se é para edificar, fala. Se não é, fecha a boca. Ou cala a boca. Apenas é que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Qual o testemunho que as pessoas têm de você? A gente escuta, tá? Olha, é muito bom conversar com aquela irmã. Eu sou extremamente edificado quando ela abre a boca dela. Você não sabe, mas as pessoas dão testemunho de você. Testemunhos bons e testemunhos ruins. Quando diz assim, é horrível conversar com aquela pessoa. Por quê? Parece uma praga. E é crente. De qual igreja? De outra. Não lá da PIB do Parque, de outra igreja. Não lá. Eu quero que isso fique no seu coração. Edifiquem os irmãos com a sua língua. Era para você estar aqui hoje à noite. Você. Olha o verso 30. Paulo aqui ainda usa um termo mais forte. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito fazendo essas coisas. Ele continua, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Paulo também está escrevendo para a igreja, calúnia, bem como de toda maldade. Olha o que você tem que ser, olha o que eu tenho que ser. Verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É assim que você deve agir. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Controla, meu irmão. Dome. Porque senão a sua língua vai destruir a sua alma. Não sou eu que estou falando isso, foi Jesus que disse que naquele grande dia todos nós vamos prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Às vezes a gente encontra pessoas assim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Por que, meu irmão, você não está bem? Eu estou tendo pensamentos imorais. Me ajuda, ora por mim, me aconselha. Outros dizem assim, eu não estou bem. Por que você não está bem? O orgulho está tomando o meu coração, eu sou uma pessoa orgulhosa. Agora é muito difícil a gente ouvir uma pessoa que diz assim, eu não estou bem. Por quê? Porque eu sou fofoqueiro. Porque eu gosto de... Eu não consigo. Me ajuda. Por quê mesmo? Porque eu sou fofoqueiro. Eu difamo as pessoas.
Eu não apazigo nada, eu gosto quando falam dos outros também. E eu tenho a minha patota, eu tenho a minha turma. E todos eles são fofoqueiros. É difícil. As pessoas falam da vida do outro, mas é muito difícil chegar e dizer: me ajuda, eu não presto, eu sou mau, eu sou um crente péssimo. Não fala. Alguém chegar e dizer: eu não concordo comigo mesmo. Difícil vir. Normalmente vem: eu não concordo com aquilo que fulana faz, ou com aquilo que fulano faz. Fulano não é bom. Eu tenho raiva dele. Isso é fácil. Difícil é chegar quebrantado e dizer: meu irmão, eu não me suporto mais. Eu lembro de Paulo escrevendo, a carta dele ficou tão pública que chegou nas minhas mãos. Sabia que o que Paulo escreveu chegou nas minhas mãos? Ele escreveu para Timóteo e chegou nas minhas mãos, chegou na sua. Ele disse assim: eu sou o pior dos pecadores. Aquele que disse: foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Ele sabia quem ele era. Vamos deixar de falar da vida das pessoas e confessar os próprios pecados. É bem melhor fazer isso. Irmãos, eu estou convencido de uma coisa. A gente tem tanto pecado no nosso coração, e eu falo porque eu sou ser humano e eu estou na mesma luta que vocês. É por isso que eu conheço o pecado de vocês, é porque eu sou como vocês. Às vezes eu estou pregando aqui, vocês devem imaginar: ele está sabendo de várias coisas. Não estou, não. O texto bíblico apareceu, pronto. Eu tenho que pregar sobre a língua, Tiago está falando sobre ela. Eu estou convencido de que a gente tem tanto pecado, que a gente não pode mais perder tempo falando dos outros. A gente tem tanta coisa para confessar, pedir oração, pedir ajuda, tirar a trave do olho primeiro, e depois restaurar o irmão. Eu quero ler aqui um homem de Deus, como ele usava a boca dele, e o testemunho que deram dele. É um homem que eu nunca falei aqui na igreja, a primeira vez, é o Charles Spurgeon. Primeira vez que eu falo dele aqui na igreja. Olha o que esse livro fala sobre ele, é uma biografia do Spurgeon. Um outro avivalista chamado Moody, que é muito grande também na história da igreja, mais recente, mas é grande. Está escrito assim na biografia: Moody, depois da sua primeira visita à Inglaterra e inquirido em seu retorno à América, ou seja, perguntado: você ouviu Spurgeon pregar? Perguntaram para Moody, que era um grande avivalista. Moody respondeu: sim, claro, foi o maior dos pregadores. Não comparando ele com Paulo, nem com outros, tá? Porque tem uns chatos aí que às vezes falam: não é melhor que Paulo. Um dos melhores pregadores, então. O príncipe dos pregadores. Você ouviu Spurgeon pregar? E Moody disse: sim. Mas tem algo melhor ainda. Eu o ouvi orar. Tem uma parte da oração de Spurgeon, ele pedia para as pessoas não registrarem a oração dele, porque ele acreditava que a oração era entre ele, a comunidade e Deus. Então ele proibiu os irmãos de registrarem. Mas como as pessoas são desobedientes, acabaram registrando, está aqui nas minhas mãos. Não, tem que registrar isso, ele querendo ou não, é para a glória de Deus. Olha um pedaço da oração, olha como era a língua de Spurgeon. E ele era contra a língua venenosa, tá? Ele combatia isso também. Olha a oração deste homem, que era um dos maiores pastores da época. Ó Deus, salva o teu povo. Salva teu povo. Um encargo muito sério. Deste a teu servo. Ah, Senhor, é tudo sério demais para um menino como este. Ajuda-o com tua graça, a desincumbir-se como deve. Ó Senhor, permite que o teu servo
confesse que ele sente que suas orações não são tão fervorosas como deveriam ser pelas almas da sua gente. Que ele não prega tantas vezes como deveria, com aquele fogo, aquela energia, aquele verdadeiro amor pelas almas. Mas, ó Senhor, não condenes as pessoas pelo pecado do pregador. Sabe de quem Spurgeon estava falando nessa oração? Dele mesmo. Na comunidade ele estava orando: Senhor, perdoa-me, porque nem sempre eu prego com o mesmo zelo, nem sempre eu prego com o mesmo fogo, nem sempre eu clamo tão forte pelas almas, nem sempre eu ajudo este pequenino. Spurgeon, pequeno desde quando? Mas isso é importante, porque eu o vejo como grande, mas ele se via como pequeno e miserável. É por isso que as orações dele eram assim. Que a sua boca e a sua língua sejam assim também. Ele era um excelente pregador, mas quando ele estava diante de Deus, ele se colocava como o principal dos pecadores. Eu sei que vocês já estão incomodados querendo que eu termine o sermão. Eu vou terminar, perdoe, porque às vezes a gente se perde mesmo. Meus irmãos, a gente vai aprender, para finalizar o sermão, a ser apaziguador espiritual. É muito ruim você precisar ser restaurado e você cair nas mãos de um mau crente. Primeiro, ele não vai te ajudar. Segundo, todos saberão do seu problema. Eu estava conversando com um irmão há pouco tempo, e a gente leu junto Gálatas 6, eu já li há muito tempo na igreja esse texto de Gálatas, e para a gente fechar o sermão, eu queria que você abrisse comigo lá em Gálatas, no capítulo 6, recue, está em Tiago, é só recuar. Gálatas, capítulo 6. Aqueles que já sabem, relembrem isso aqui, que é muito importante. Para que você seja, eu quero que você seja assim. Porque até mesmo se eu precisar, eu sei a quem recorrer. Porque assim como Spurgeon, eu também preciso, e vocês também precisam. Gálatas, capítulo 6, é antes de Efésios, tá? Verso 1 de Gálatas 6, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Se você cair nas mãos de um cristão espiritual, que sabe restaurar com mansidão, e que ao mesmo tempo sabe que ele é feito da mesma matéria que você, e que amanhã pode ser ele caindo no mesmo pecado, a misericórdia dele sobre a sua vida será dobrada. Agora, se você cai nas mãos de um mau cristão, você pode ser destruído. O meu desejo é que vocês sejam cristãos espirituais, que restaurem, que saiam dos lábios de vocês palavras de restauração. E é claro que isso não vem com adivinhações. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Ser espiritual, como eu já falei aqui, eu vou acabar dando o mesmo exemplo, me desculpe. Não é sair levitando por aí, irmãos. Não é sair vendo o anjo à torta e à direita. Ser espiritual é ser compassivo, é parecer com Cristo. É ter o caráter de Cristo em você. Se você cair nas mãos daquele que tem a língua inflamada pelo inferno,
dificilmente você escapará do veneno da língua dele. Mas se você cair nas mãos de um cristão, que a língua dele é incendiada pelo poder do Espírito Santo, há restauração para a sua vida. Porque está escrito: consolem uns aos outros, exortem uns aos outros, amem uns aos outros. Irmãos restauram irmãos. Que você seja um restaurador, um apaziguador e não um destruidor de almas. Esse é o meu desejo para você. Que você não saia daqui e esqueça o sermão. Eu não quero esquecer, já é o terceiro que eu prego sobre a língua. E parece que fica uma coisa atormentando. Tudo que sai da boca eu falo: meu Deus, calma. É melhor ficar perturbado com isso do que não perceber que a sua língua é como da cobra. Eu espero que você tenha sido edificado e que você cresça a cada sermão. Deixa eu orar por você, curve sua cabeça. Que seja um momento de sinceridade nosso aqui, de quebrantamento. Esmiúça seu coração na presença de Deus, se você tem sido assim. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor, é o Deus eterno. Tu és o Senhor da palavra. Da sua boca, Deus, sai vida. Da sua boca, ó Deus, sai um manancial. Mas das nossas bocas, Senhor, já saíram tantas coisas perversas e malignas que a gente já perdeu a conta. Eu peço a Deus que nessa noite o Senhor venha restaurar a nossa boca. Que o Senhor venha botar um guarda, Senhor Deus, na porta dos nossos lábios, para que a gente não peque contra o irmão, para que a gente não peque contra Ti, Senhor. Que a gente saia daqui com mais temor, ó Deus, com mais temor do que possa sair dos nossos lábios, Senhor. Temendo mais a Ti, Senhor, e entendendo que o nosso irmão é a Sua imagem e semelhança. Perdoe os meus pecados, Senhor Deus. Perdoe as vezes que eu falhei com a minha língua. E perdoe os meus irmãos também, que eu sei que já falharam. Mas que a gente cresça, Senhor. Que essa igreja não seja uma igreja conhecida por fofocas e por intrigas, Senhor Deus. Mas que seja uma igreja conhecida por ter cristãos maduros e espirituais, Senhor. Que falam, Senhor, sobre edificações, sobre hinos espirituais, Senhor Deus. Que brincam de maneira saudável, Senhor. Que sabem pedir perdão, ó Deus. A gente invoca a presença do Senhor Jesus aqui em nosso meio. O poder do Teu Espírito, Senhor, para nos encher. Para o marido parar de maltratar a esposa, Senhor, hoje. Que seja o último dia, Senhor Deus. Porque ele não sabe o mal que ele está fazendo, Senhor. Para que a esposa pare de falar, Senhor, do marido com crueldade, ó Deus. Que seja o último dia, Senhor. Que a nossa boca venha se encher de riso, Senhor, e alegria, Senhor, em Tua presença. E que saia, Senhor Deus, palavras de edificação e restauração. Que seja assim conosco. É o meu desejo, ó Deus. Eu Te imploro que seja assim conosco. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.